E eu creio em tudo, o teu nome, Senhor, ser glorificado, em nome de Jesus. Amém. Pergunta a igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Quantos nesta noite têm ao menos um motivo para dar glória a Deus? Temos vários motivos, e um deles é: estamos vivos e preservados pela sua poderosa mão. Bendito seja o nome do Senhor. Abra comigo tua Bíblia, no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o evangelista Mateus, capítulo de número 1, e também versículo de número 1. Enquanto os irmãos localizam o texto bíblico, eu quero aproveitar aqui para louvar a Deus pela vida de todos os irmãos aqui presentes nesta noite, e em especial pela vida do nosso pastor Jonas. Que Deus abençoe o pastor, sua família, em nome de Jesus. Que Deus abençoe também todos os obreiros desta casa, todos os irmãos. Sou feliz pela vida de todos os irmãos que aqui estão. Em especial também louvar a Deus pela vida da nossa irmã Poliana, que foi ponte para estarmos aqui nesta noite, ministrando uma palavra de Deus. Eu quero já ler o texto com os irmãos. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 1, versículo de número 1. Está escrito assim: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Mais uma vez, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Parafraseando esse texto, abra comigo Evangelho segundo João, também capítulo de número 1, também versículo de número 1. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. A palavra que Deus coloca no meu coração para esta noite está mais do que confirmada, pois 3 versículos que estão dentro da mensagem de hoje já foi citada pela boca dos irmãos. Um na palavra introdutória, outro pela vida do nosso pastor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E um outro versículo pela vida de um dos obreiros que aqui já falaram. João, capítulo de número 1, e versículo de número 1. Só quem encontrou diz amém. Amém. Está escrito assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Mais uma vez, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Amém? Os irmãos podem tomar o assento, glorificando a este Jesus que está presente nesta noite. Eu quero pregar aos irmãos uma palavra e tematizá-la e falar sobre a caminhada do Verbo. Repita comigo: a caminhada do Verbo. Meus irmãos, quando eu abro a Bíblia Sagrada, nos 2 textos que ora acabamos de ler, algumas expressões bíblicas se destacam. Entre elas a expressão geração, do Evangelho de Mateus, capítulo de número 1 e versículo também de número 1. Entre elas a expressão verbo, uma palavra conhecida, uma expressão conhecida da igreja, de João capítulo 1 e versículo de número 1. Ambos os versículos, todos os 2 versículos, têm algo em comum. Eles são versículos introdutórios do capítulo inicial do seu livro. Quando eu falo sobre João capítulo 1, versículo 1, quando eu falo sobre Mateus capítulo 1, versículo 1, eu estou falando sobre 2 versículos introdutórios do Evangelho. E quando eu falo do Evangelho, eu estou falando talvez de um dos livros mais importantes da Bíblia Sagrada. Se eu falasse nesta noite a respeito de Atos dos Apóstolos, a respeito da obra missionária, seria linda a palavra, mas não há obra missionária sem Evangelho. Se eu falasse sobre a carta aos Coríntios e falasse sobre dons espirituais,
seria magnífico, mas não seria tão importante quanto falar da mensagem do Evangelho. Se eu pregasse sobre o Apocalipse e falasse das revelações mais profundas da escatologia, não seria tão importante quanto falar do Evangelho, pois o Evangelho é a base da nossa fé, o Evangelho é a base da igreja, e até hoje é o sustentáculo desta casa, até hoje é o pilar da igreja e tem a sustentado para o arrebatamento. Quando eu falo do Evangelho, em especial nestes 2 versículos que li, eu percebo que aqui em João, em especial neste primeiro capítulo, João ele está apresentando a Cristo. E para apresentar a Cristo, ele toma um caminho totalmente diferente dos demais evangelistas. Ele chama Jesus de o Verbo. Ele está falando de Jesus. Isso é tão verdade que no versículo 14 ele diz que este Jesus, que ele chama de Verbo, se fez carne e habitou entre nós, que já foi mencionado aqui na leitura introdutória pela vida do nosso irmão. Quando eu vejo João chamando Jesus de Verbo, eu percebo que João quer trazer uma revelação mais profunda a respeito da manifestação desse Jesus que, aliás, está aqui nesta noite. Diz a Bíblia Sagrada, no princípio era o Verbo. Quando João chama Jesus de Verbo, João está dizendo que Jesus é a palavra. A expressão Verbo significa palavra. Todos nós sabemos disso. Contudo, verbo não é qualquer palavra, pois existe palavra para explicar todas as coisas. Existe palavra que expressa a morte. Existe palavra que expressa aquilo que não se move, aquilo que não se movimenta. Mas João vai dizer, pastor, que Jesus ele é o Verbo. E a expressão Verbo significa palavra ativa, palavra que tem ação, palavra que se movimenta. Quando João diz que Jesus é o Verbo, João está dizendo, ele é a palavra, só que não é uma palavra morta, ele é uma palavra que age, ele é uma palavra que movimenta, ele é uma palavra que cura, ele é uma palavra que restaura, ele é palavra que levanta, ele é palavra que restaura, ele é palavra que aviva, ele é palavra que abate, ele é palavra que corrige, ele é palavra que consola, ele é palavra que edifica, ele é palavra que levanta a igreja em tempos difíceis. E nessa noite eu quero falar sobre a caminhada do Verbo. Vem comigo para dentro desse texto bíblico e desta revelação. Quando João chama Jesus de o Verbo de Deus, de a palavra ativa, ele está dizendo ao menos 2 coisas. Primeiro, esta palavra que é viva, essa palavra que age, essa palavra que movimenta, ela dá à igreja vida. Logo, eu lembro do salmista pedindo a Deus no Salmo de número 119 em oração e dizendo, Deus, vivifica-me conforme a tua palavra, pois o salmista sabia e entendia que a palavra de Deus é a única coisa na face da terra capaz de dar ao homem vida, capaz de dar avivamento, capaz de trazer vida para aquilo que está morto. Agora, quando eu digo que Jesus é a palavra, eu estou dizendo que ele aviva, e quando eu estou dizendo que ele aviva, eu me lembro de uma expressão dita no meio de um deserto, quando Jesus, para refutar o diabo, disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu quero aqui abrir um parênteses e aplicar uma mensagem ao coração da igreja. Jesus é o Verbo que aviva, Jesus é o Verbo que dá vida para aquilo que já está mortificado. Vivemos tempos difíceis, com certeza, vivemos tempos em
que parece que a morte tem tomado conta dos corações, mas eu quero dizer nessa noite em forma profética, o verbo vivo que está entre nós, ainda é uma palavra ativa, capaz de gerar vida, capaz de dar avivamento, despertamento e restauração para nós. Só quem acredita, deixa eu ouvir o glória da igreja nessa noite. A palavra não é só aquela que dá vida, a palavra é também aquela que santifica, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra gera santificação. Quando falta em nós santificação, é porque a palavra ativa já não está mais tão ativa na nossa vida. Quando falta na nossa vida a santidade, é porque esta palavra ativa já não está mais tão influente como um dia já esteve em nós. Mas eu acredito que nessa noite a palavra terá liberdade em nossos corações. Vem comigo para dentro de uma revelação bíblica, a caminhada do verbo. Quando eu falo do verbo aqui em João, eu já estou falando do verbo manifestado, mas a primeira manifestação desse verbo não foi aqui em João. A primeira manifestação do verbo, a palavra ativa, a palavra viva, foi ainda na criação, e é João quem diz: ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quando eu meditava sobre este versículo, eu comecei a questionar a João. João está dizendo que Jesus, o verbo vivo, estava presente na criação, e se João está dizendo, eu não vou contrariá-lo, eu não vou dizer que ele estava errado. Então eu fui para o livro do Gênesis, para procurar a manifestação do verbo. Eu abri em Gênesis capítulo de número 1, eu comecei a ler o que estava escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. Diz mais a Bíblia: no princípio a terra era um caos, e o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, pairava sobre a face das águas. Aí eu comecei a questionar: onde é, João, que está a manifestação do verbo? Eu encontrei em Gênesis capítulo 1 a manifestação do Deus vivo, Deus Pai, e ali estava escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a expressão Deus no versículo 1 é a palavra Elohim, e a palavra Elohim, quando se traduz na Bíblia, é a palavra Senhor, e Senhor na Bíblia apresenta em letras maiúsculas, e quando nós encontramos em letras maiúsculas a expressão Senhor, nós estamos encontrando uma expressão que aponta para o nosso Deus Pai, Criador de todas as coisas. Quando eu estava lendo o versículo de número 2, eu encontrei a manifestação do Espírito Santo, e a Bíblia estava dizendo que o Espírito Santo, no processo criativo, quem me ouve diz amém, estava pairando sobre a face das águas. Aí eu perguntei: onde é que está a manifestação do verbo? Onde é que está a manifestação do Filho? Onde é que está a manifestação do Deus verbo que futuramente iria encarnar? Aí eu encontrei o versículo de número 3, está escrito lá: e disse Deus, e verbalizou Deus, e falou Deus, e disse: haja luz, e houve luz. O verbo, o Deus Filho, se manifestou a primeira vez na boca do Pai, e quando ele se manifestou, diz a Bíblia que houve luz, pois o poder criativo estava na pessoa do verbo. É por isso que João diz: todas as coisas foram feitas pelo verbo, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus se manifesta a primeira vez no processo criativo para trazer a luz à existência. Percebam os irmãos que a luz não existia, pastora, mas Jesus traz à existência aquilo que ainda não existia. O verbo traz à existência aquilo que nunca existiu. E quando eu percebo que isto acontece no processo criativo, na primeira
primeira manifestação do verbo, eu começo a perceber que Jesus, como verbo de Deus, tem o poder de trazer à existência aquilo que nunca existiu. Eu percebo que Jesus tem o poder de dar para nós aquilo que a nós ainda não conhecemos. Eu percebo que Jesus tem o poder para abrir a porta que não foi aberta para ninguém. Eu percebo que Jesus tem o poder para dar cura para o incurável. Eu percebo que Jesus tem o poder para manifestar aquilo que não foi manifestado. E é por isso que Paulo, na mesma fé, abre a boca e diz assim: o que ele tem para nós é aquilo que o olho ainda não viu, é aquilo que o ouvido ainda não ouviu. Aliás, não subiu ao coração. Eu sinto a presença do Eterno aqui nessa noite, quando eu vejo que Jesus traz à existência aquilo que não existia. Eu tenho uma aplicação para fazer à igreja. Tem crente que veio aqui nessa noite necessitado de uma porta e já ouviu alguém dizer assim: olha, não vai dar certo, porque dessa forma Deus não fez para ninguém. Deixa eu te dizer uma coisa: Ele é o Deus que abre porta onde não tem porta. Ele é o Deus que traz à existência aquilo que não existia. O teu milagre pode até ver você e dizer: não tem possibilidade. Deixa eu te dizer, Ele abre porta onde não tem porta. Ele cura o incurável, Ele faz o impossível, pois Ele é o único capaz de trazer à existência aquilo que nunca existiu. Esta era a primeira manifestação do verbo de Deus na criação, trazendo à existência aquilo que nunca existiu. Só que o verbo não para por aqui. Eu não vou me deter muito. Vai anotando essa mensagem no seu coração, pois a palavra que Deus me deu é grande, e eu louvei a Deus porque me passaram 8 horas. Oh glória, maravilha. Quem me ouve diz amém. Diz a Bíblia Sagrada que o tempo vai passar e o verbo já se manifestou no processo criativo. O tempo passa, surgem pessoas de Deus, dilúvio acontece, muita coisa acontece, Torre de Babel, e a história vai passando, e Deus chama Abraão, chama Isaac, chama Jacó, e a história vai passando. E eu quero dar um salto direto para Êxodo, e quando eu chego em Êxodo, eu percebo ali em Êxodo a segunda manifestação do verbo de Deus. 2000 anos se passaram desde a criação e o verbo não havia mais se manifestado. Foram 2000 anos de silêncio. O verbo de Deus estava oculto no céu e não se manifestava, até que a Bíblia vai dizer que Deus chamou um homem na terra por nome de Moisés e disse: Moisés, sobe aqui no monte, porque eu tenho que te dar um negócio novo. Sobe aqui no monte, porque eu tenho algo para te revelar. E diz a Bíblia Sagrada que Moisés sobe ao monte e Deus fecha o monte com a sua glória, isola Moisés dentro da nuvem da sua glória. E diz a Bíblia Sagrada que Moisés vai ficar ali por 40 dias falando com Deus, por 40 dias louvando a Deus, por 40 dias orando, falando diretamente com o Pai. Eu quero abrir um parênteses, não estava no script, mas eu vou falar assim mesmo. Reclamamos por orar 10 minutos, reclamamos por orar 30 minutos, mas Moisés passa 40 dias no monte orando. Ele passa 40 dias orando e falando com Deus. Agora Moisés, que está 40 dias no monte, vai receber da mão do Todo-Poderoso a manifestação do verbo. Deus olha para Moisés e diz assim: Moisés, eu tenho que dar ao povo, ao meu povo, o verbo, a palavra revelada. Senhor, e como é que o Senhor vai dar? Deus vai até onde havia 2 pedras, Deus lavra a pedra e começa a escrever com o seu dedo. Deus começa a cravar na pedra, e diz o texto de Êxodo que a pedra era lavrada e a pedra era vazada. Deus pegou a pedra e começou a escrever os 10 mandamentos, aquilo que o judeu chama de decálogo. E essas 2 pedras representaria para a casa de Israel por milênios a palavra de Deus resumida. Toda a lei estava resumida naquelas 2 tábuas de pedra, e Deus vai escrever com o seu dedo na pedra. Quem olhava a pedra daqui para lá via vazada, quem olhava de lá para cá também via a pedra vazada.
vazada, de ambos os lados a pedra foi vazada pelo dedo de Deus. Deus preferiu ferir a pedra para dar ao povo a sua lei. Deus desejou ferir aquela pedra para dar a Israel a sua lei. Agora, deixa eu traçar um paralelo aqui. Jesus aqui nos evangelhos vai dizer o seguinte: eu sou a rocha que os edificadores rejeitaram. Eu sou a pedra viva, cabeça de esquina, que dá direção às paredes da construção do céu. A Bíblia vai nos dizer aqui no Novo Testamento, através da boca de Jesus: ei Pedro, eu sou pedra, e sobre este fundamento, que sou eu, edificarei a minha igreja. A pedra real é Cristo. A pedra do Antigo Testamento era só sombra. Porque é que Deus escolheu a pedra para dar nela a lei? Pois a pedra era a indicação do verbo de Deus. Mas para que Deus desse a lei, pastor, foi necessário Deus ferir a pedra com o seu dedo. Talvez você não está entendendo, mas vai começar a entender. Quando Deus fere a pedra com o seu dedo, irmão, Deus estava dizendo assim: para que o verbo seja revelado à casa de Israel, é necessário a pedra ser ferida, é necessário o ferimento atingir a rocha. Eu vou aplicar e você vai entender. Quando Deus fere a pedra, Deus estava dizendo assim: para que a palavra chegasse ao meu povo, à minha nação, ao meu povo escolhido, ao bichinho de Jacó, a menina dos meus olhos, o povozinho de Israel, os dois pequenos rebanhos de cabra, eu escolhi ferir a rocha que é Cristo. O ferimento na rocha manifestou para nós o verbo vivo, a lei escrita. Você está aqui nessa noite não porque você estudou para estar, ou fez um curso superior, ou alguma coisa do tipo que possa alegrar teu coração. Estamos aqui nessa noite porque um dia Deus escolheu ferir a rocha com o seu dedo, e foi Isaías quem viu isso e vaticinou dizendo: a Deus agradou moê-lo. E quando Deus moeu a rocha e feriu a rocha, a palavra foi revelada. Nessa noite nós estamos aqui porque um dia a rocha que é Cristo foi ferida sobre a cruz pelo dedo de Deus. Eu convido a igreja por um segundo levantar uma das mãos e soltar um glória ao nome desse Jesus. O ferimento da rocha, garantiu para nós a palavra dada, a palavra revelada. Tem crente que levanta o nariz e diz: eu prego, eu faço, eu aconteço pelas minhas qualidades. Mas aqui vai o recado de Deus: nós fazemos coisas para Deus porque um dia a pedra foi ferida, a pedra foi ferida, a pedra foi ferida, a pedra foi ferida. A primeira manifestação do verbo foi na criação, a segunda foi na lei, a segunda foi no deserto, quando Deus escolheu ferir a pedra. Agora, aleluia, o tempo vai passar de novo, o tempo vai continuar, e o verbo que a princípio se manifestou na criação, o verbo que a princípio se manifestou na lei, na tábua de pedra, agora vai se manifestar diferente. Aleluia. Diz a Bíblia Sagrada que o tempo vai passar, vai entrar o período dos juízes, vai entrar o período dos reis, e Deus vê a necessidade de levantar profetas. Aleluia. E Deus levanta Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, Elias, Eliseu, Natã, Aías, João Batista. Deus levanta profetas, e na boca desses profetas estará a mensagem de Deus. O verbo vai deixar de se manifestar no processo criativo, o verbo vai deixar de se manifestar na forma da lei, nas tábuas de pedra, para se manifestar na boca dos profetas. O verbo vai deixar de se manifestar daquele início, daquela forma inicial, para agora se revelar na boca dos profetas. E os profetas vão dizer: assim diz
o Senhor. Assim diz o Senhor. Os profetas vão dizer mais do que isso. Veio a minha palavra do Senhor. Por que é que o profeta, quando ia entregar uma mensagem, ele dizia assim diz o Senhor, ou veio a minha palavra do Senhor? Porque o profeta vai dizer aquilo que ele ouviu direto do céu. O profeta, quando abre a boca e diz veio a mim a palavra do Senhor, ele estava dizendo: Israel, o que eu vou falar agora não nasceu no meu coração. O que eu vou falar agora não nasceu no meu estudo. O que eu vou falar agora não aprendi no seminário. O que eu vou falar da cama da Cassé, o Namacanda lá e Xé, quando o profeta abre a boca e diz veio a mim a palavra do Senhor, o profeta está dizendo aqui eu sou só um eco, eu estou repetindo o que eu ouvi no céu. Para a palavra se revelar, se manifestar, eu primeiro ouvi, desceu ao coração e agora sai pela minha boca o verbo. E qual é a mensagem? Há muitas mensagens são dadas, entre elas está: ó Israel, eu te escolhi, eu te remi, eu fiz de você o meu povo na terra. Entre elas está também: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Entre elas está também: arrepende-te, ó Israel, e volta ao teu Deus. Entre elas está também: o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre ele, o seu nome é conselheiro, o seu nome é Deus forte, o seu Amandequebe a Sé. Eu vim dizer para você nessa noite que a palavra ativa ainda continua na boca dos profetas. A palavra ativa, o verbo vivo ainda continua na boca dos profetas. A Bíblia vai dizer que o tempo vai passar e o último profeta a se manifestar com o verbo de Deus na boca se chamava João Batista. E João vai dizer: eu sou a voz do que clama no deserto, eu vim para endireitar o caminho. Para que, João, que tu veio? Eu só vim para endireitar o caminho. Para quem que tu veio endireitar? Olha, depois de mim vai vir um aí, que eu não sou digno de sequer abaixando-me tirar a sandália dos seus pés, e este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João não sabia direito, não tinha o discernimento direito, mas estava anunciando a próxima manifestação do verbo. Dá licença, deixa eu beber a água, dá glória aí. Aleluia. João estava manifestando a próxima revelação do verbo de Deus, e a próxima revelação foi na encarnação. Jesus se manifesta em carne. Diz a Bíblia Sagrada que o anjo Gabriel apareceu na casa de Maria e disse: Maria, escute uma mensagem, porque essa mensagem vem de Deus. De ti vai nascer um, que eu chamo ele de Emanuel, e esse Emanuel ele é o Deus conosco. Este Emanuel, ele vai revelar para Israel aquilo que ainda não foi revelado. Ele será a manifestação total de Deus na terra. É o verbo encarnado. E João, quando vai falar sobre ele, realmente diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Esse foi o próximo passo do verbo na história da igreja. O verbo encarnou, e o verbo encarnou justamente para morrer. Se o verbo não encarna, não tem cruz, e se não tem cruz, não tem perdão, e se não tem perdão, nós não estávamos aqui nessa noite. Aleluia. Quando o verbo encarna, ele estava dando o próximo passo na história, a próxima manifestação na história. Diz a Bíblia Sagrada que o verbo encarnado começa a curar. Diz a Bíblia Sagrada que o verbo encarnado começa a falar dele, começa a pregar, e sermões são produzidos, como o sermão da montanha, como o sermão profético. Eu dou glória a Deus por esse passo do verbo, porque se o verbo não encarna, não tem culto. Se o verbo não encarna, não tem pregação. Se o verbo não encarna,
encarna, não tem sermão do monte. Se o verbo não encarna, não tem escatologia. Se o verbo não encarna, não tem nada do que nós conhecemos aqui. Agora o tempo vai passar, o verbo vai encarnar, o verbo vai ser crucificado, o verbo vai ressuscitar e vai subir ao céu. Quando o verbo sobe ao céu, diz a Bíblia Sagrada que 120 estão aqui na terra, e estes 120 estão enquadrados em Mateus capítulo de número 1 e versículo de número 1. Só quem me ouve diz amém. Amém. Mateus capítulo 1 e versículo de número 1. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Quando Jesus sobe, os discípulos entendem que o verbo saiu de cena, que o verbo que antes estava no processo criativo, que antes estava nas tábuas da lei, que antes estava na boca dos profetas, e por último estava encarnado, ele sai de cena, ele sobe ao céu, mas 120, aleluia, somente 120, ou quase 120, estão no cenáculo esperando a próxima manifestação do verbo. Glória a Deus. Em Mateus capítulo 1 e versículo de número 1, e aqui eu preciso ser um pouco mais devagar para que os irmãos compreendam. Em Mateus capítulo 1 e versículo de número 1, Mateus escreveu: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Este versículo é um versículo introdutório para o capítulo 1. E no capítulo 1 nós temos o nascimento de Jesus, nós temos a genealogia de Jesus, nós temos os seus ascendentes, aqueles que vieram antes de Jesus, de Abraão a Jesus. Agora perceba, os irmãos, que Mateus escreve livro da geração. Diga comigo, geração. Muito fraco, geração. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Eu questiono, por que é que Mateus escreve livro da geração, sendo que se ele escrevesse o filho de Davi, Jesus, filho de Abraão, que gerou Isaac, já estava muito bom? Por que é que ele começa o livro dizendo livro da geração? Se eu, leigo, pego o livro de Mateus e começo a ler, e as primeiras expressões são livro da geração, eu percebo que neste livro será contado a história dos descendentes de Jesus. Parece que Mateus escreve errado, parece que Mateus não está entendendo o que está escrevendo. É justamente porque nós fazemos a leitura diferente do texto. Quando Mateus escreve livro da geração de Jesus Cristo, ele não está querendo dizer que este livro, este evangelho de Mateus, é um livro que contaria a história da descendência, até porque Jesus não teve descendentes, não se casou e nem teve filhos. Então, o que explica esta palavra de Mateus? Livro da geração. Quando Mateus escreve livro da geração, Mateus está dizendo: este livro foi escrito para a geração de Jesus. Esse livro não conta a história dos seus descendentes, porque ele não deixou descendentes segundo a carne, mas esse livro foi escrito para os seus descendentes. Acontece que de Abraão a Jesus, nós temos reis, nós temos pessoas de influência segundo a carne, porque todos que nascem de Abraão a Jesus são segundo a carne. Contudo, quando Jesus se manifesta, ele se manifesta para contrariar todas as expectativas. E Jesus vai transformar uma geração segundo a carne em uma geração de filhos espirituais. Aleluia, glória a Deus. Quando Mateus escreve livro da geração, ele está dizendo: eu estou escrevendo este livro aqui, mas este livro não é para o ímpio, não é para o pecador.
Esse livro é para a sua geração, é para os descendentes de Cristo, aqueles que nasceram na cruz, aqueles que nasceram na morte da cruz, uma geração de filhos espirituais. É isso que Mateus está escrevendo, e parte dessa geração está em Atos capítulo 1, dentro de um cenáculo, 10 dias orando: Deus, nós queremos o verbo, Deus, nós queremos o dínamo, Deus, nós queremos o poder, Deus, nós queremos a promessa, Deus, cumpre em nós o teu propósito. E depois de 10 dias, diz a Bíblia Sagrada, que eles estão orando, estão suplicando, e veio um som do céu, como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa, encheu os 120, e diz a Bíblia que eles começaram a falar. Não diz a Bíblia que eles começaram a pular, não diz a Bíblia que eles começaram a rir, não diz a Bíblia nada disso. Diz a Bíblia que eles começaram a falar. É porque o verbo que sobe no capítulo 1 desce no capítulo 2 e se manifesta na boca da geração de filhos espirituais. Eu sei que foi um pouco além, mas é necessário guardar isso. Eu vou repetir para você gravar. O verbo que sobe no capítulo 1 de Atos desce no capítulo 2 e se manifesta na boca da geração de filhos espirituais, que naquele dia eram quase 120, mas hoje já são milhões, e parte deles estão aqui nessa noite. Me prova, eu vou te provar. E eles abriram a boca, e todos começaram a dizer: estão embriagados, estão bêbados a essa hora do dia. Diz a Bíblia Sagrada que eles ouviam, cada um na sua língua, falar das grandezas de Deus. Eles anunciavam a Cristo em línguas que não conheciam. Eles anunciavam a Cristo em línguas novas, em novas línguas reveladas. Pois o verbo que antes estava encarnado, agora está na boca da geração de filhos espirituais. Pedro é o primeiro a tomar frente, como sempre. E ele abre a boca para pregar. E ele começa dizendo da palavra. Ele começa dizendo aquilo que já estava escrito. Porque é isso que sai da boca da geração de filhos espirituais. E vai doer só um pouquinho, porque vivemos tempo, pastor, que tem saído muita coisa da boca dos crentes, mas menos palavra. Mas Deus me traz aqui nessa noite para dizer que da boca da geração de filhos espirituais, o que tem que sair é palavra. O que tem que sair é palavra. O que tem que sair é palavra. Deus te trouxe aqui pelo menos para ouvir isso nessa noite. Deus quer que na tua boca esteja somente palavra. Não é palavrão, é palavra. Não é nada disso, não é música do mundo. É palavra, pois a palavra viva, pois a palavra transforma. E é nessa noite eu estou pregando sobre a palavra. E eu já vou terminar. Aleluia. Uma geração de filhos espirituais. Fica de pé comigo. Aleluia. Glória a Deus. Eu não estou preocupado se você vai pular. Não estou preocupado se você vai fazer barulho de glória. Eu estou preocupado em pregar aquilo que Ele me mandou pregar. E nessa noite, eu já fiz isso. Eu só tenho mais um para dizer, pastor. E eu já volto o microfone ao pastor. Senhor é Deus. A palavra que está na boca da geração de filhos espirituais, ela não pode parar aqui. Sim. Ela não pode parar aqui. O verbo vem fazendo uma caminhada desde a criação. Se manifestou num processo criativo. Se manifestou nas 2 tábuas da lei. Se manifestou na boca dos profetas. Se manifestou em carne. E o verbo se fez carne. Subiu o assunto ao céu. Desceu para a boca da igreja. A geração de filhos espirituais. Que se você olhar para o lado, você vai ver um deles. Glória a Deus. Só que Jesus disse o seguinte: eu vou colocar na sua boca o verbo.
Só que o verbo não pode parar. Aleluia. A igreja não pode estagnar o verbo, pastor. Verdade. A igreja não pode dizer para o verbo: até aqui o Senhor veio, até a minha boca o Senhor veio. Disse Paulo: a palavra está em ti, Aleluia. na tua boca, no teu coração, mas não pode ficar só aí dentro. E disse Jesus: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Já foi dito pelo pastor aqui, esse é o próximo passo do verbo de Deus aqui comigo, igreja do Senhor. Esse é o próximo passo do verbo. Não se contente em deixar o teu conhecimento armazenado aqui dentro ou na tua boca. Prega o evangelho, prega o evangelho, leve o evangelho até o ouvido das nações, pois esse é o próximo passo do verbo ativo. É no ouvido do não crente, é no ouvido do desviado, é no ouvido daquele que está possuído de demônio, é no ouvido do gadareno, é no ouvido do enfermo, na UTI, no presídio. Vai e leva o verbo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Tu és fiel, Senhor. Ore comigo nessa hora, eu não vou nem pedir para cantar. Aleluia. Porque talvez você pula aqui, aí você vai esquecer da mensagem. Eu quero que você vá com essa mensagem no coração. A caminhada do verbo. A caminhada do verbo. Ore comigo neste momento. Senhor Deus Pai.